que está acontecendo na Austrália? No mundo todo, sites de notícias, TVs, jornais estão noticiando diariamente essa triste realidade no país. Animais morrendo, pessoas deixando suas casas e o fogo só aumentando. O fogo faz parte do ambiente australiano desde que o continente existe, mas nos últimos 200 anos os incêndios florestais tornaram-se cada vez mais letais. Não se fala em outra coisa aqui na Austrália e não é por menos. O país vem sendo devastado pelos piores incêndios florestais vistos em décadas. E após essa notícia se espalhar a nível mundial, eu e muita gente vem recebendo mensagens perguntando se está tudo bem e questionando se Melbourne está sendo impactada. Os incêndios começaram em fevereiro do ano passado em New South Wales, nas cidades de Tinga e Tabula. Mais de 200 mil hectares foram consumidos pelo fogo e aproximadamente 50 casas foram destruídas. E, infelizmente, foi apenas o início de um grande desastre. E os fogos começaram a se intensificar nos meses de setembro e novembro. E uma cena chamou muita atenção do mundo todo. No dia 19 de novembro, uma mulher arriscou a sua vida para salvar um koala que estava em uma floresta dominada pelo incêndio. O animal foi levado de carro para o Koala Hospital em Port Macquarie, mas mesmo com todo o tratamento e cuidado dos ferimentos, ele não resistiu. Nesse período, os números já começavam a assustar. Estima-se que 350 koalas morreram, centenas de pessoas feridas e 6 mortes. Em dezembro de 2019, o governo de New South Wales declarou estado de emergência depois que a temperatura subiu e secas prolongadas exacerbaram os incêndios. Dois dos estudos mais recentes dizem que existem entre 52 a 54 mil incêndios na Austrália a cada ano. O verão no país é um período muito seco e quente, e isso facilita muito o início e a propagação das chamas. De acordo com o Dr. Paul Reed, co-diretor do Centro Nacional de Pesquisas da Austrália em Bushfire, na maioria das vezes as causas naturais são as culpadas pelo incêndio, como relâmpagos nas florestas afetadas pela seca. Um exemplo foi a série de incêndios na região de East Gippsland, em dezembro, causado por um relâmpago, e em apenas 5 horas o fogo se espalhou por mais de 20 quilômetros, segundo a Agência Estadual de Emergência de Vitória. Mas em novembro do ano passado o incêndio começou de uma forma diferente e não foi de uma maneira natural não. O Serviço de Bombeiros Rural de New South Wales prendeu um jovem de 19 anos por suspeita de incêndio criminoso e constatou que ele já tinha 7 acusações pelo mesmo motivo em apenas 6 semanas. Cidades inteiras foram tragadas pelas chamas e moradores de vários estados perderam suas casas. O maior dano estrutural ocorreu em New South Wales, o estado mais populoso do país, onde cerca de 2.500 edifícios, dentre eles 1.300 casas, foram destruídas e mais de 440 danificadas. No total, mais de 6 milhões de hectares de mata, florestas, parques foram queimados nos 6 estados da Austrália. Só para vocês terem uma noção, essa área é maior do que os países da Bélgica e do Haiti juntos. A pequena cidade de Balmoral, a sudoeste de Sydney, foi amplamente destruída e dezenas de casas foram demolidas em meio a condições catastróficas em 22 de dezembro do ano passado. Como as condições ainda continuam ruins, um estado de emergência para New South Wales entrou em vigor. Parques, trilhas e acampamentos foram fechados e os turistas foram informados a deixar urgentemente um trecho de 250 quilômetros da costa. Especialistas dizem que as mudanças climáticas pioraram e as condições estão ficando cada vez mais extremas. Além das áreas danificadas, um total de 25 pessoas em toda a Austrália morreram nessa temporada de incêndio, incluindo alguns bombeiros que trabalhavam como voluntários. Também houve danos à vida selvagem. Segundo informações do ecologista da Sydney University, Chris Dickman, os incêndios florestais provavelmente mataram quase 500 milhões de animais desde setembro, incluindo mamíferos e répteis. A região também tem a maior taxa de mamíferos nativos se extinguindo nos últimos 200 anos.
Infelizmente, essa não é a primeira vez que a Austrália sofre com incêndios como esses. No dia 7 de fevereiro, o estado australiano de Victoria sofreu 400 incêndios florestais e foram os mais devastadores da história. 173 pessoas perderam tragicamente suas vidas, 414 ficaram feridas e mais de 1 milhão de animais selvagens e domésticos foram perdidos. 450 mil hectares de terras foram queimados e a recuperação custou por volta de $1 bilhão. Existem mais de 2.000 bombeiros trabalhando no local e mais apoio está a caminho. Os Estados Unidos, o Canadá e a Nova Zelândia enviaram os bombeiros adicionais para dar uma forcinha aí. O governo federal também enviou assistência militar, como o pessoal do Exército, aeronaves da Força Aérea e cruzadores da Marinha para combate a incêndios, busca e salvamento. No dia 30 de dezembro, os moradores dos subúrbios de Mill Park, Greensburg, Bundoora e Plenty foram instruídos a deixar suas casas enquanto o incêndio no parque de Mill Park se movia em direção a propriedades na fronteira com a Metropolitan Ring Road. Após um extenso trabalho dos bombeiros, eles conseguiram impedir a propagação do incêndio que causou danos pequenos a pelo menos 3 casas. A fumaça também está afetando a qualidade do ar na cidade. O chefe de saúde de Victoria, Brett Sutton, disse que as pessoas podem ter sintomas como tosse, irritação no nariz, garganta e nos olhos. O governo federal está liberando 450 mil máscaras P2 para fornecer aos moradores. O site da Environment Protection Authority Victoria mostra o nível de poluentes no ar nos locais de monitoramento em todo o estado de Victoria. Você pode visualizar esses dados em forma de gráfico, mapa ou tabela. Para quem está na Austrália, o site da Vic Emergency possui um mapa em tempo real com incidentes em todo o estado, incluindo inundações, tempestades, terremotos, incêndios e vários outros. E além do site, tem a opção de baixar o aplicativo e também todas as informações estão sendo atualizadas na página do Facebook. E muita gente deve estar se perguntando, enfim, se questionando quando isso vai acabar. Infelizmente, a gente não sabe. Especialistas estão a todo momento na TV, no jornal, enfim, comentando sobre isso, falando que não tem mais o que fazer. Infelizmente está fora de controle. Eu já vi umas entrevistas nos jornais aqui da cidade falando que a força humana já não dá mais, sabe? Enfim, os bombeiros podem ir lá, podem pegar avião, jogar água, fazer o que for preciso, mas assim, não vai resolver infelizmente porque já saiu do controle. Deixar o fogo queimar o que tem que queimar e depois bombeiros, enfim, toda a equipe vai lá e tenta reestruturar o lugar. Então, infelizmente, não tem realmente uma previsão de quando isso vai acabar. Você pode doar dinheiro para Cruz Vermelha Australiana, que tem voluntários no centro de evacuação e recuperação. O Salvation Army Australia, que estão fornecendo abrigo e refeições aos evacuados e para o pessoal que está trabalhando nessa operação. St. Vincent de Paul Society Australia, para ajudar as famílias que precisaram sair de suas casas, cobrir as contas e a reconstruir o que foi perdido. Há também o Corpo de Bombeiros Rural de New South Wales, que estabeleceu fundos específicos para as famílias dos bombeiros que perderam suas vidas nos incêndios. A Warriors, uma organização sem fins lucrativos australianas de resgate da vida selvagem. Você também pode considerar essas contas verificadas do GoFundMe configuradas para o Hospital Port Macquarie Koala e o Corumbi Wildlife Hospital. Bom, esse foi o primeiro vídeo de 2020 aqui no canal da Vai Por Mim. Infelizmente, não era da maneira que eu estava esperando, que eu estava planejando em trazer um vídeo aqui para vocês, mas infelizmente essa é a situação atual do país. O que resta agora é que tudo isso seja controlado da melhor maneira possível e que mesmo com uma pequena colaboração vai ajudar bastante. Então, vamos lá.